Pessoa. Cara, tem duas origens históricas da timidez. Timidez é uma coisa que eu gosto muito de falar, certo? Porque eu comecei... Cara, você acredita que o meu primeiro vídeo, Ed, foi de timidez? É mesmo? E viralizou. Caralho. Meu primeiro vídeo no canal viralizou e foi de timidez. Então essa mentalidade vai acabar com a sua timidez, certo? Esse vídeo foi o primeiro. E cara, olha que louco. Quando eu postei esse vídeo, eu ainda era tímido. Incoerente, né? Em questão de... Eu falo que timidez, ela tem níveis de timidez. Cada um é tímido com alguma coisa específica. Então, às vezes o cara é tímido pra falar em público, mas não é tímido pra falar com a mulher ou com uma rapaziada. Às vezes o cara é tímido pra falar com uma mulher, mas não é tímido pra falar com os homens, com os amigos dele. Às vezes o cara é tímido em apresentar um trabalho, em ir lá na frente, pro palco, o que seja. Tem níveis de timidez com o contexto de cada um, né, que determina até, muitas vezes, por causa de traumas que ele teve durante a vida dele. Beleza. Mas qual que são as duas origens da timidez? O medo de ficar de fora, Tá. de fora da tribo, que eu falo. Todo mundo tem medo. O ser humano é um ser que foi feito para se conectar. Eu faço a brincadeira que, se coloca a gente numa ilha deserta, a gente desenha uma bola de futebol e chama ela de Wilson, certo? Que a gente precisa se comunicar. Então, a gente tem medo de ficar fora da tribo. Isso é um medo muito comum do homem, por isso ele pode ficar tímido e se preocupar demais com o julgamento das pessoas. Outra origem também é a síndrome do holofote. O que é a síndrome do holofote? Eu falo que o homem tímido, ele é quase que um cara egoísta e prepotente. Por O quê? Leandro Santos falou disso, sabia? É mesmo? O psicanalista que veio aqui, ele falou exatamente isso que você vai falar. Sério? Juro por Deus. Que massa. É uma coisa que eu estudo muito, que eu gosto muito, né? Eu tive que aprender para saber lidar com meus alunos e com meus seguidores. E a síndrome do holofote é uma coisa, cara, que foi feita uma pesquisa, né? E eu conto essa pesquisa quando eu explico isso, que em uma sala, numa faculdade, né? Foi feito um experimento social, onde colocaram alguns caras tímidos, eles tinham que entrar dentro da sala com uma camiseta diferente e tinham que falar alguma coisa, apresentar alguma coisa, dar algum recado nessa sala, aquela sala de faculdade cheia de gente, com uma camiseta chamando muita atenção. E depois da aula, as pessoas entrevistavam a galera da sala e falavam qual que era a camiseta do maluco que entrou tal hora. 95% das pessoas não sabiam. Por quê, cara? Porque a maioria dos pensamentos das pessoas são sobre elas. E muita gente acha que é sobre ele mesmo. E não é. Então a síndrome do holofote é aquele cara que ele tá sempre pensando que as pessoas estão falando dele, que as pessoas estão comentando dele, que as pessoas estão preocupadas como que ele age, como que ele fala. E não, as pessoas não estão nem aí pra você. Então um recado pra você que é tímido, cara, você acha que as pessoas estão se preocupando com você. Você se preocupa com o julgamento de uma pessoa que não interfere em nada na sua história e na sua trajetória. Isso é uma coisa que vai te aprisionando mentalmente de uma forma que você não tem nem ideia. Tá? Você vai literalmente colocando muros nas suas conquistas, nas suas vontades, por um motivo que ele não existe. A timidez é um medo totalmente inventado pela tua mente. O medo do desconforto por uma coisa que você não controla os riscos e não sabe o que vai acontecer. A nossa mente ela tem necessidade de controlar os riscos, certo? Então, se eu tô aqui no podcast, é a primeira vez que eu tô aqui, eu não sei o que pode acontecer. Ed, eu posso falar merda, pode dar bosta, eu posso ser cancelado. É que você não tá pronto ainda pra hora que os anões vão sair aqui do teto. Fudeu. Começar a dançar com você aqui, um Fudeu. lap dance. Eu não tô preparado pra isso. Eu vou ficar tímido. Eu vou ficar tímido se um anão estiver roçando na minha perna aqui ao vivaço. Se você não ficar, a gente vai ficar preocupado. Só pra avisar. Por que isso acontece? Porque a nossa mente, ela quer sempre controlar os riscos. Quer sempre controlar o que o outro tá pensando pra gente não ficar de fora da tribo. Então, cara, você precisa entender que a tua mente não é você. Separe esses pensamentos negativos de você em sua essência. Entende que você não é o centro. O holofote não tá em você. E as pessoas não estão preocupadas com você, e sim com elas. É isso que elas estão preocupadas. E entende que o desconforto, quando você vai fazer algo novo, não tá linkado à tua timidez, tá linkado à tua falta de preparo. Para você se tornar um cara mais autoconfiante, Ed, o que você tem que fazer? Você precisa ter competência para você ter convicção. Então, se eu chego para você e falo assim, Ed, tem uma bomba, tá? Seguinte, cara, liguei para esquadrão antibomba, não tem ninguém na parada. Tem uma bomba ali na esquina, tá para explodir. Toma esse alicate. Irmão, se vira. Espero que você consiga. Vou ali no bunker com a galera. Falou. Você vai ter confiança
e autoconfiança em você pra desativar essa bomba? Jamais. Não, porque você não tem competência, você não sabe, você nunca fez. Portanto, você não tem convicção na hora de cortar os fios. Isso é a mesma coisa pra um cara que vai conversar, pra um cara que vai desenrolar e nunca fez isso. Ele tem timidez porque ele não controla os riscos, ele tem despreparo, ele não sabe, ele não tá acostumado com a situação. Então, ele sente timidez, certo? Ele tá com medo de entrar no desconforto. Porque ele acha que as pessoas estão olhando pra ele, ele acha que o holofote tá nele, ele tem medo de errar e com medo de ficar de fora da tribo por essa consequência. Você entende o que eu tô falando? E como é que eu resolvo isso? Cara, primeiro, entenda que você não é o centro, as pessoas não estão ligando pra você como você pensa que estão, tá? Entenda que o que você faz é o que você faz e o que você quer fazer. E se você ligar para a opinião das outras pessoas, você vai estar perdendo uma vida incrível, porque a dor do arrependimento é 1000 vezes maior do que a dor da rejeição, porque na rejeição você aprende, você coleta dados. E no arrependimento você nem sabe o que poderia ter acontecido, então você já está perdendo. É quase que você estivesse sendo egoísta consigo mesmo, porque você não está se dando a oportunidade de aprender com o erro. Foi feita, né, aquela pergunta pro Kobe Bryant, né, de como ele se sente fazendo tantos pontos assim na NBA, né, na temporada da NBA. E ele falou, cara, não importa, né, muita gente acha que eu foco só nas cestas que deu certo, mas ninguém viu as cestas que eu errei pra chegar nesse nível que eu tô, né, de acertar tantas bolas, né. E eu falo que é a mesma coisa. Fê, você faz parecer fácil abordando o desconhecido, o caralho. Por quê? Porque eu fiz tantas vezes que aquilo é normal pra mim. E tem um caminho, Sabe? porque assim, Esse livro é pra você que tá com dificuldade ou já teve dificuldade de conversar com aquela mulher e o assunto morre, você trava e não consegue desenvolver, fica aquele longo espaço de tempo porque você fica pensando e não consegue continuar o assunto. Eu mesma já dei uma olhada no livro e o livro contém táticas que realmente funcionam e já funcionaram comigo. Nós mulheres gostamos de caras com conteúdo que realmente saibam conversar, então tem esse diferencial, adquire o livro que você não vai se arrepender.